Olá pessoal, com alegria eu compartilho com você a carta de Filemon, par de Paulo a Filemon, lá no Novo Testamento. É uma carta super pequenininha, tem somente um capítulo e 25 versículos. Não vou ler aqui esse texto, mas você pode ler na sua casa. Mas ela traz uma história no mínimo interessante. O texto vai retratar um homem chamado Filemon, que tem um escravo. O escravo se chama Onésimo. Ao que parece, esse escravo fugiu do seu dono e parece ter encontrado Paulo, ou pelo menos Paulo fica sabendo daquela situação. Onésimo, ele é um homem livre, entre aspas, não de uma maneira legal, o que resolveria a situação com o seu dono, a situação da escravidão. Onésimo deve ter fugido e tem uma situação pendente para trás. Isso aqui é quase um texto meio contrassenso, não é? A escravidão não era só cruel para o Onésimo, mas é uma crueldade para qualquer ser humano. Inclusive, quando nós olhamos para a questão da escravidão nos dias de hoje, precisamos lembrar que a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, quando foi extinta a escravidão no Brasil, pelo menos na teoria, então nós temos há pouco tempo o fim da legitimidade dessa prática. E quando nós olhamos para o texto bíblico, olhar para uma história de mais de 2000 anos. Então, infelizmente, ela era uma prática muito comum. Pessoas tinham seus escravos, era uma situação bem real. Não era fácil. E nós temos um escravo agora que fugiu. Nós temos um dono do escravo que não sabe onde ele foi parar e não sabe como lidar com a situação. E o que Paulo faz, por incrível que pareça, pede para que Onésimo volte para o seu dono. Mas o texto vai pedir agora que ele não volte mais como um escravo. Paulo apela para o Filemon, o seu dono, dizendo: receba-o agora não como um escravo, mas acima de tudo como um irmão amado. Irmão amado por causa da fé em Cristo. Paulo nessa carta não vai entrar no mérito sobre Filemon ser dono de Onésimo como escravo ou como lidar com o ônus dessa situação. Não entra nesse caso. Mas agora Paulo apela para uma lei superior, a lei do amor. Filemon teria direitos sobre aquele homem, mas Paulo apela não para o cumprimento da letra, mas para o cumprimento do amor. Cumprimento do amor. Entre várias coisas que essa pequena carta nos traz, me chama a atenção que Paulo pede que as coisas sejam colocadas às claras. Resolver a situação do Onésimo não era ignorar a situação, dizer: Onésimo, fica escondido aqui que ninguém vai ficar sabendo, segue tua vida e não tem problema. Não, isso não resolve. Mas Paulo apela para que Onésimo encare a situação de frente com Filemon e resolva essa questão. Há um problema que precisa ser resolvido. Vá e resolva. Paulo tenta fazer agora esse meio de campo, por assim dizer, entre os dois, para que a situação se restabeleça. E é interessante, né? Quando Paulo pede volte e ele apela agora para o outro lado da situação, que é o Filemon, dizendo: receba-o de volta, mas não como escravo, como irmão. Paulo trabalha com os dois lados da história. Para mim, novamente, entre os vários destaques que a gente poderia dar sobre esses 25 versículos, eu quero dizer: fugir dos problemas ou ignorar eles não é solução. Onésimo tinha uma situação a ser resolvida com Filemon. Por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa que seja, a gente não sabe como o Filemon iria reagir a essa carta ou com a volta do Onésimo. Mas fugir de um problema, jogar ele para debaixo do tapete, como dizem por aí, não resolve nada. Não resolve nada. Minha pergunta para você: quais são as crises ou problemas que você tem que resolver e está jogando para baixo do tapete? Qual é aquela conversa indigesta que você não quer ter, mas você tem que ter? Qual é aquela decisão dolorosa que você tem que tomar e está com medo de tomar? Fingir que não é nada, jogar por baixo do tapete não resolve nada. Mas baseados na lei do amor, que nós possamos resolver as situações que nós temos enfrentado. Você sabe quais são as tuas, eu sei quais são as minhas. Que nós tenhamos força para lidar com elas, mesmo sejam difíceis, podem ser bem dolorosas. A bênção
em situações colocadas às claras e resolvidas. Fugir não é solução. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Amém.